Olá, está começando mais um Alvorada em Pauta. O convidado de hoje é o presidente da Copasa, Fernando Passalio. A gente vai bater um papo sobre a universalização do serviço de saneamento, privatização e medidas de bem-estar social envolvendo a companhia. Olá, Passalio, seja muito bem-vindo. Olá, Rafael e a todos os ouvintes da Rádio Alvorada. É um prazer enorme estar aqui e levar essas informações aí a milhares de ouvintes em todo o estado. Passalio, você assumiu a presidência da Copasa agora no mês de março. Como estava a gestão até então e quais são as principais bandeiras da sua administração? Boa pergunta. Primeiramente, eu assumi agora no dia, logo após o Carnaval. Tem sido bastante intensos dias, porque é uma empresa muito grande, uma empresa que hoje atende a praticamente 640 municípios por toda Minas Gerais. E Minas, como dizia o poeta, Guimarães Rosa, Minas são muitas. Então a Copasa não é uma empresa enlatada, Às vezes as soluções são diferentes de acordo com cada região. Mas antes de ser presidente, eu estava com o governador Romeu Zema e o vice-governador professor Matheus, cuidando, dentre outras áreas, da gestão das estatais também, junto com a CEPLAG e a Secretaria de Fazenda. Então eu já tinha mais ou menos mensalmente um acompanhamento de todas as estatais do governo. E agora eu estou em campo julgando. Então tem uma diferença muito grande nisso. Aproveitando o gancho que você falou, a Copasa é uma das mais bem avaliadas companhias de saneamento do Brasil e tem feito investimento recorde em áreas como sustentabilidade e atendimento ao cliente. Por que privatizá-la? Já foi direto no assunto, Rafael? Bom, estava esperando realmente ouvir essa pergunta. É uma pergunta importante e muito oportuno poder falar isso. Primeiramente, a empresa está realmente num momento muito especial. O nosso governador conseguiu impor que a gente priorizasse investimento. Quando nós assumimos a empresa, a gestão do governo, por meio das suas instâncias de governança, priorizou investimentos e nós, praticamente há poucos anos, fazíamos investimentos na ordem de 600 milhões de reais. Menos de 600 milhões de reais. Agora, no final de 2024, nós devemos bater a casa dos 2 bilhões. Rafael, você sai de 600 milhões e agora, provavelmente, passar de 2 bilhões com o mesmo time é um sinal de que gestão técnica vai ter sempre o seu lugar. E nós estamos... A bandeira que você havia falado na primeira pergunta, a nossa bandeira é agora intensificar os investimentos. Porque o cidadão na ponta só vai sentir efetivamente a melhoria dos serviços quando esse plano de investimentos que já começou, ele vai se intensificar. Nos últimos 7 anos foram 7 bilhões em investimentos, mas nos próximos 5 serão 17 bilhões. Então são obras que vão melhorar ainda mais a qualidade da água, garantir que nós tenhamos água de qualidade em quantidade, faça frio, faça sol, porque são coisas que a gente não controla, Então as intempéries aí da natureza, a gente precisa ter um plano para poder nos resguardar. E também avançar no saneamento, no esgotamento sanitário. Então hoje nós vamos colocar bastante energia de investimento para que os municípios que são atendidos possam ter saneamento básico de qualidade e completo. Saneamento é saúde, Rafael? Sim, está relacionado a várias coisas, Exatamente. E a privatização da empresa, a gente sabe que hoje uma gestão técnica está conseguindo fazer que a Copasa tenha excelentes resultados e um plano de investimento. Mas
como que a gente blinda a empresa para que futuros governos não possam utilizar a empresa de forma a preterir gestão de qualidade? A privatização. A privatização é um caminho, é uma opinião que eu tenho. Assim, eu acredito que a Copasa, com o novo marco do saneamento, antes do marco, ela tinha o conforto de poder fazer com que os seus contratos possam ser infinitamente renovados. Com o novo marco, ela vai ter que disputar como qualquer outra empresa, os novos contratos. É importante, quem está nos ouvindo, que a Copasa é o prefeito que contrata a Copasa. Então, se tem Copasa no seu município, é porque o prefeito a contratou. Então, é importante colocar isso, e cada prefeitura vai escolher no mercado, por meio da sua licitação, quem vai substituir a Copasa no determinado momento. E a Copasa, como pública, ela perde muita competitividade, né? Hoje, por exemplo, tem uma obra importante que precisa ser feita. A Copasa faz uma licitação. Aí o primeiro colocado ganha. Antes de assinar com ele, o segundo entra com processo na justiça. Às vezes o terceiro entra com processo na justiça. E aí para o processo numa discussão judicial legítima, mas aquela obra que está ali está parada esperando. O privado é mais difícil que isso aconteça. Ele tem um dinamismo diferente. Então a gente entende que a Copasa, estando como uma empresa privada, ela vai ter mais perenidade no futuro. Vocês trabalham com alguma data para concluir essa privatização? Pois é, importante essa pergunta, porque eu estava secretário de Desenvolvimento Econômico e um dos projetos que eu acompanhava, né, o governador Romeu Zema e o vice-governador professor Matheus, era justamente dando suporte ao processo de privatização e desestatização. No momento que eu venho ocupar o posto de presidente da empresa, a privatização deixa de ser um assunto meu. A privatização é do governo estadual enquanto dono das ações majoritárias que o tornam controlador da Copasa, com a Assembleia Legislativa. Então, o máximo que eu posso ter sobre privatização é opinião, mais nada. O assunto está no âmbito do Poder Executivo com a Assembleia. Eu, como presidente, e os membros do Conselho de Administração e os membros da diretoria, vamos sempre ficar atentos a este movimento e seguir as orientações que vierem. Como você falou, a privatização da Copasa depende do governo de Minas e da Assembleia Legislativa. Mas, enquanto isso, a companhia tem uma série de ações prioritárias. Uma delas, o plano de ação na bacia da Lagoa da Pampulha. Você poderia nos contar um pouco em que pé estão os trabalhos e qual a previsão de revitalizar esse que é um dos principais cartões postais de Belo Horizonte? Bom, Rafael, eu já sou um pouco mais velho, eu sou do tempo em que na Lagoa a gente tinha ali a prática de esportes, tá? Náuticos. Então, o nosso sonho é voltar a ter ainda mais a Lagoa como um plano assim, de atrativo turístico para a nossa cidade. O cartão postal de BH, o principal é a Lagoa da Pampulha. Agora, a Copasa está investindo quase 150 milhões de reais no Reviva Pampulha. E esse projeto consiste em quê? Nós queremos parar com que as casas ali, são casas que compreendem tanto o município de Belo Horizonte como o município de Contagem. Ao todo, mais ou menos 10 mil residências que despejam, né, o seu esgoto na Lagoa da Pampulha. Então, esse dinheiro, esse recurso investido pela Copasa é justamente para colocar a ligação dessas quase 10 mil casas na rede e não ser despejado na Lagoa da Pampulha. Então, isso acontecendo, a gente estanca essa sangria e aí virão outras fases com outros parceiros, que é descontaminar algo que não vai ser mais contaminado, mas o grande passo que é
parar de despejar o esgoto. Isso a Copasa está dando assim, uma grande contribuição para os mineiros. Bacana. Agora, além do plano de ação na Lagoa da Pampulha, a Copasa tem feito iniciativas como a distribuição de água fresca. Teve agora no Carnaval, teve no ano passado numa onda de calor para pessoas em situação de rua. Queria saber qual a importância desse tipo de ação que visa ao bem-estar social. Pois é, o Rafael, o bem-estar social é algo que a empresa preza muito. É uma empresa, eu posso dizer que é uma empresa de saúde pública, porque saneamento básico é saúde pública. E a gente sempre fica muito atento aí às melhores práticas ESG, e no caso da Copasa, até um adendo aqui, né? A revista Time, agora em 2024, soltou o ranking das melhores empresas no mundo em ESG, e a melhor no ramo de saneamento é a Copasa. Então a gente tem inúmeras iniciativas como essa do copo, né? O copo ele é usado como uma estratégia de marketing em grandes eventos, é usado também como contrapartida, né? Quando a gente tem processos de patrocínio, e também como ação humanitária, quando a cidade ou aquela parte do estado está no período de seca. Então esse copinho, né, ele tem várias funções dentro da empresa e ele é muito bem utilizado, sabe, em várias situações. E tem também a pipinha, né, que o pessoal do Carnaval deve ter se esbaldado na pipinha, porque é uma atividade promocional, né, de marca, em que a gente para um caminhãozinho que as pessoas podem ir lá, né, com o seu copo e beber água daquele calor e se hidratar durante o Carnaval. Então, é uma empresa que faz a sua parte. Acho que a gente tem consciência do nosso papel na sociedade hoje e para as futuras gerações. Agora, olhando para frente, além da Lagoa da Pampulha sem esgoto, o que a população de Minas Gerais pode esperar da empresa para os próximos anos? Pois é, como eu disse, nós vamos agora, a gente saiu de uma execução de investimento que não chegava a 600 milhões. Estamos ainda fechando os números, mas eu acho que a gente consegue ultrapassar 2 bilhões em 2024. Agora vem um desafio, Rafael. Eu acho que a gente passou de 2 bi. 2025, a meta é 2 bi e meio. 2026, a meta é 3,4. 2027, nós repetimos a meta de 3,4. 28 e 29, 3,7 cada ano. Então, os 17 bilhões que nós vamos investir até 2029, eu tenho certeza que o pagador de tarifa, tem gente que não gosta que eu falo isso, mas a pessoa está ali pagando tarifa, ela não tem opção, se a cidade dela é servida pela Copasa. Então o pagador de tarifa merece todo o respeito e o melhor serviço. Então esse dinheiro está sendo usado em inovação, em um atendimento melhor, ampliação das estações de tratamento da água, ampliação e melhoria das estações de tratamento do esgoto. Nós estamos fazendo várias obras para garantir que não falte água, que isso é muito importante. Temos obras assim bilionárias, inclusive uma delas é com recurso, né, proveniente da tragédia de Brumadinho. Então vamos ter também recursos dessa repactuação do acordo de Mariana também. Mas o que eu quero deixar claro, né, para quem está nos vendo e ouvindo, é que nosso foco é no melhor atendimento para o cidadão. E eu faço isso, eu tenho muito carinho com os prefeitos, porque, Rafael, no município é que a vida real acontece. E lá no município, as pessoas não sabem onde eu moro, não sabem onde, né, os demais membros da diretoria moram. Então, quando um serviço deixa a desejar no interior, em qualquer outra cidade que a Copasa atende, é na porta do prefeito que o cidadão vai. Então, a gente tem que ser
realmente muito parceiro, fazer várias construções em parceria com o município e prestar o melhor serviço. Esse é o nosso mantra, prestar o melhor serviço. Como? Por meio de investimento, gestão técnica, e eu não posso deixar de frisar aqui esse time hipercapacitado que é o time Copasa. Posso dizer que nesses dias eu estou surpreendido com a qualidade do corpo técnico. Passalho, agora para a gente fechar a nossa conversa, você gostaria de deixar uma mensagem final a quem está nos assistindo, um ponto que eu não toquei? Fique à vontade. Bom, estou aguardando ansiosamente que as águas de março fechem o verão, porque a gente precisa de manter os reservatórios nos níveis bons, está tudo beleza. Quero deixar as pessoas tranquilas em relação ao que a Copasa tem de planejamento para o futuro, nada em detrimento dos melhores indicadores. Quando eu era secretário de Desenvolvimento Econômico, eu tinha ali um suporte, tinha as orientações do governador Romeu Zema e do vice, professor Matheus, e nós conseguimos, de 2019 para cá, fazer a melhor gestão que essas estatais já tiveram em toda a história. As estatais deram lucro, as estatais melhoraram seus serviços, apresentaram planos de investimentos, as pessoas estão sentindo o serviço melhor, ao contrário aí, por exemplo, o que a gente tem assistido no governo federal, que é o sucateamento das estatais, algumas dando prejuízo, e isso aí é gestão. Esse governo leva a sério gestão, e eu estou na Copasa para isso. Passalho, muito obrigado por nos contar um pouco sobre a sua presidência na Copasa, o que a população de Minas Gerais pode esperar para os próximos anos. Seja muito bem-vindo aqui sempre. O Alvorada em Pauta de hoje fica por aqui. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.